Câmara Municipal de Natal aprova projeto que permite embarque e desembarque a ônibus fora das paradas obrigatórias após as 9 horas da noite. Criminosos arrombam a sede em construção da Associação dos Amigos do Coração da Criança. E no estúdio, em entrevista com o secretário de Cultura, Dácio Galvão, que vai falar sobre o Plano Municipal de Cultura. Esses são os destaques dessa segunda-feira, dia 11 de dezembro. O Feliz News está começando. Boa noite. Um sargento da Polícia Militar foi baleado na noite desse domingo ao trocar tiros com criminosos no bairro das Quintas, na zona oeste de Natal. 2 bandidos morreram. Segundo a PM, o policial foi socorrido e não corre risco de morte. O sargento estava na rua Rio Potengi quando 2 homens se aproximaram em uma moto. A assessoria de comunicação da PM não soube dizer o que provocou a troca de tiros. Os criminosos foram atingidos e morreram no local. 2 pistolas também foram apreendidas. O sargento foi socorrido para o pronto-socorro Clóvis Sarinho. E olha só, foi aprovado na última quinta-feira na Câmara Municipal de Natal o projeto de lei que permite a gestantes, idosos e também pessoas com deficiência o embarque e desembarque dos ônibus fora das paradas obrigatórias após as 9 horas da noite aqui em Natal. O projeto de lei da parada segura de autoria do vereador Sueldo Medeiros, do PHS, e modifica dispositivos da Lei Municipal 6.441 de 2014. O texto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão na Câmara Municipal de Natal na última quinta-feira, dia 7. É louvável esse projeto do vereador e acreditamos que ele vai estar quebrando uma barreira da mobilidade. Porque nós entendemos que as pessoas com deficiência têm uma mobilidade reduzida, têm suas limitações e suas interferências. Mas a gente pensa também que isso deveria se estender ao longo do dia, porque a gente sabe quanto tem a dificuldade, qual é a dificuldade que as pessoas enfrentam no dia a dia. Então seria uma forma de ajudar efetivamente, não só por um período de horário, que pela lei está a partir das 21 horas. E de acordo com o texto do projeto de lei, a parada segura deve se dar em local iluminado, de forma a não colocar em risco a vida dos beneficiados, dos demais passageiros e do motorista. Para Eduardo, que é paraplégico, a medida vai melhorar em alguns pontos a questão da insegurança, mas não resolve os problemas das barreiras físicas. Tem atendido realmente o nosso segmento, o que dificulta a saída, né? Temos que enfrentar a questão das calçadas, como eu já falei antes, todos esses processos dificultando no dia a dia da pessoa com deficiência, principalmente do cadeirante. Já o Tarcísio é deficiente intelectual e ele relata que mesmo estando na parada, muitas vezes os motoristas passam direto. Não consegue talvez pegar o ônibus, não consegue correr, pegar o ônibus voando, não consegue. Alguns outros não param, certo? Alguns e outros não param, que eu paro quando quero, então para direto. O texto agora segue para a sanção ou veto do prefeito Carlos Eduardo e, se for aprovado, os veículos devem conter avisos com o horário, o público beneficiado e a disponibilização de um canal de comunicação para denunciar eventuais descumprimentos da lei. Realmente é um desafio diário. E olha só, a Prefeitura do Natal prorrogou até o dia 28 de dezembro o pagamento antecipado do IPTU de 2018. Quem pagar o imposto em uma parcela única nesta data terá desconto de 15,78%. No valor anterior ao prazo ia até o dia 26 de dezembro. O decreto com a prorrogação foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do município. Após essa data, não será concedido desconto para o pagamento à vista. Já o pagamento parcelado serão acrescidos 1% de juros ao mês.
E olha só, servidores da saúde realizam agora novo protesto em frente ao Hospital Valfredo Gurgel. A nossa repórter Rita Oliveira tem mais informações. É com você, Rita. É isso mesmo, Lívia. Mais um protesto dos servidores da saúde que estão em greve. Dessa vez, eles estão protestando ali em frente ao Valfredo Gurgel, na Avenida Hermes da Fonseca, onde o trânsito está, assim, congestionado, e eles protestam contra o fechamento do 3º andar do Valfredo Gurgel, do fechamento das farmácias, da falta de insumos hospitalares e do não pagamento dos salários dos servidores em dias. Com relação ao fechamento do 3º andar da unidade hospitalar do Valfredo Gurgel, a assessoria do hospital informou que está sendo fechado porque não tem servidores para trabalhar. E com relação aos insumos hospitalares, lá no hospital dispõe neste momento de pelo menos 75% dos medicamentos e dos outros insumos, mas os servidores denunciam que são os próprios acompanhantes dos pacientes que estão comprando materiais para fazer curativos e que falta o mínimo, como, por exemplo, um medicamento analgésico como o dipirona, falta também tilatil, medicamento para pressão, fios de sutura, no caso, para fazer aí, então, as cirurgias. E com relação ao pagamento, o governo do estado disse que não tem data para colocar o pagamento dos servidores em atraso em dia. E falando também do fechamento das farmácias no Valfredo Gurgel, a assessoria do hospital informou que elas não estão sendo fechadas, mas que estão sim sendo transferidas para o 5º andar do hospital devido a problemas de infiltrações. Lívia, volto com você. Obrigada, Rita, pelas informações. É realmente uma situação calamitosa, né? Imagine um hospital faltar até mesmo analgésicos básicos, como dipirona, também remédios para controlar a pressão arterial. É realmente uma vergonha. E olha só, 2 homens foram mortos e outros 3 feridos a tiros na madrugada desse domingo em uma festa realizada em uma casa de praia na Redinha Nova, na zona norte de Natal. Segundo a Polícia Militar, ainda não se sabe a motivação. Ninguém foi preso. Após os disparos, a festa acabou e a PM foi chamada. Em relatório, ao relatório que os policiais atenderam à ocorrência, disseram que os mortos foram identificados como Lindy Johnson de Góes Negreiro, de 27 anos, e Ranilson Januário de Góes, de 23 anos. Esse último monitorado por tornozeleira eletrônica. Já os feridos que foram socorridos ao Hospital Santa Catarina têm 20 anos, respectivamente, e o outro 27. E veja a seguir, criminosos arrombaram a sede em construção da Associação da Amico. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Criminosos arrombaram a sede em construção da Associação dos Amigos do Coração da Criança, Amico. Isso para furtar materiais da obra. O prejuízo foi de aproximadamente R$10 mil. A construção da nova sede da Amico é para ampliar os atendimentos de 15 para 200 por dia. O roubo aconteceu na última quinta-feira, dia 7, e o novo prédio fica no cruzamento da Avenida Rui Barbosa com a Rua Professor Almeida Barreto, em Lagoa Nova. O prejuízo estimado é de cerca de R$10 mil. Os bandidos arrombaram o muro e logo em seguida serraram esta grade aqui, que já foi soldada, e levaram vários materiais que estavam sendo usados na construção, como tomadas, cabos de fibra ótica, serras elétricas e todas as ferramentas dos pedreiros. A Ângela é uma das beneficiadas do trabalho da casa. O pequeno Taylor, de 7 meses, nasceu com uma cardiopatia grave e foi cirurgiado há 7 dias. Por serem de Mossoró, eles precisavam ficar em Natal para que o bebê pudesse ser acompanhado no pós-cirúrgico. E eles encontraram na Amico a assistência que precisavam. Eles dão toda a assistência, estamos muito satisfeitos. Através das doações, né, que ajudam a casa a se manter, a gente está tendo todo o apoio possível ao pós-cirúrgico, assistência de médicos, enfermeiros, alimentação, hospedagem, de tudo temos lá.
Por estarem sem recursos extras, a festinha tradicional de Natal foi substituída por uma campanha de doação de ecocardiogramas. O Taylor foi um dos beneficiados e, depois do exame, poderá voltar à sua rotina normal da infância. Um presente de Natal, né? Se Deus quiser. Tudo curado, vai dar tudo certo pra gente receber alta para ele ir pra casa. Curado, né? Qualquer doação para a construção da nova sede da Amico pode ser feita através do site seuamorconstrói.com.br ou pelo telefone 3206-1941. E olha só, com a proximidade do período letivo de 2018, é hora de começar a se preocupar com a matrícula escolar. Daí o Procon Natal recomenda aos pais, alunos e também os responsáveis que fiquem atentos às listas de materiais. A nossa repórter Rita Oliveira está com o diretor técnico do Procon Natal e vai nos explicar quais são os pontos permitidos nessas listas escolares. É com você, Rita. Pois é, Lívia, nesse período de renovação de matrícula escolar, muitas crianças também estão indo à escola pela primeira vez, ao berçário, e fica aquela dúvida do que é permitido comprar e levar para a escola de material e o que é que não pode, o que é vedado. Quem está aqui com a gente, como você falou, é o diretor técnico do Procon Natal, Marcel Fernandes, e vai nos esclarecer um pouquinho essas dúvidas dos consumidores. Vamos logo perguntando, Marcel, o que é vedado, o que é que as escolas não podem cobrar dos pais de material escolar? Boa tarde a todos. Existe uma lei municipal, Rita, 6.044 de 2010, que veda algumas imposições das escolas, como estabelecer marca, modelo ou cor do material escolar. É vedado também cobrar do aluno a entrega de materiais de papel ofício, materiais de limpeza que seja de uso genérico. Lembrando também que a escola ela não pode condicionar a taxa de repografia, segunda chamada, cobrar valores. São algumas vedações que a lei impõe. E quais são os materiais escolares que as famílias podem levar aí despreocupadas e que não vão estar sendo lesadas? A instituição de ensino, no ato da matrícula, ela deve fornecer um plano de execução do material escolar que vai ser utilizado. Então, ele deve ser entregue. A entrega do material ela pode ser dada de forma integral no ato da matrícula ou de forma parcelada. Lembrando que deve ser dada uma antecedência mínima dessa entrega de forma parcelada de 8 dias. Lembrando também que essa lista de material escolar da escola ela pode ser modificada no valor até de 30% do material que eles anunciaram. Então, a lei prevê essas condições para que os pais não sejam surpreendidos no ato da matrícula. De hipótese alguma, a mãe ou o pai deve levar papel higiênico, álcool, esse tipo de coisa? A lei expressamente veda esse tipo de exigência e também lembrando que a escola não pode fazer com que o aluno saia de sala se não estiver com material escolar solicitado. Então, ele não pode tirar o aluno de sala, como muitas vezes acontece. Isso deve ser uma situação bastante constrangedora, né? Porque a pessoa já paga uma mensalidade, principalmente o berçário, que é muito caro, e ainda tem, muitas vezes, que se submeter a situações como esta. E se o consumidor, né, se sentir lesado, o que é que ele deve fazer? O consumidor ele pode abrir um processo administrativo no Procon, ou ele também pode denunciar a equipe de fiscalização do órgão através do telefone, do e-mail, do nosso WhatsApp, para que a gente possa saber de tais práticas abusivas, infrativas, e que a gente notifique a escola para que não repita esse ato e também proteja os demais alunos que podem sofrer essa sanção. Então, a escola sofre quais tipos de sanção? Você pode repetir, por favor? O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê da multa até a suspensão temporária das atividades. Então, nós precisamos que o consumidor, os pais, informem essa prática para o Procon para que a gente possa adotar as providências cabíveis. E o Procon Natal, nesse momento, vai dispor de algum espaço com a lista de material que é vedado a levar para as escolas, Marcelo?
Rita, geralmente o que acontece é que a gente recebe vários pais, instituições, para que a gente possa orientar do que é possível ou não. Se algum pai que estiver assistindo essa entrevista quiser ir ao PROCON, a nossa sede, para tirar algumas dúvidas, nós estamos localizados na Rua Ulisses Caldas, 181, ao lado da Prefeitura, de 8 às 16 horas. O pai pode ir com a lista para que a gente possa analisar e dizer o que é permitido ou não. Isso é muito bom. E tem algum telefone para contato, já para tirar dúvida, o do WhatsApp, o fixo? Nós temos o 3232-9050 e o WhatsApp que é o 98870-3865. Ok, Marcel, muito obrigada mais uma vez por sua participação, por suas informações. Espero que muita gente que está em casa tenha aí tirado a dúvida e não deixe ninguém passar a perna em você não, viu? Mãe, pai, Lívia, volto com você. É isso mesmo. Obrigada, Rita, pelas informações. Fica aí o alerta aos pais que já devem ter recebido, né, as listas, a lista de compras escolares, o que é que deve levar. Ficar atento. Nada de que não é permitido deve ser aí entregue a essas escolas, né? Agora vamos mudar de assunto. Enquanto a América já se prepara, vislumbrando uma boa temporada em 2018, o Baraunas emitiu uma nota na sexta-feira para informar que pode desistir do Campeonato Potiguar do próximo ano. Que tensão, né? Confere aí o nosso momento esportivo. Olá, pessoal! O primeiro time potiguar a iniciar a temporada, o América, passou pelo primeiro teste para preparação para 2018. Na manhã do sábado, o Alvirrubro venceu a seleção do Trairi por 2-1 na Arena América. Tadeu na primeira parte e Richardson na etapa final marcaram os gols da vitória. Agora o América retorna aos treinamentos e se prepara para a sequência de 4 amistosos. E o Baraunas emitiu uma nota na sexta-feira para informar que pode desistir do Campeonato Potiguar do próximo ano. O Leão do Oeste alega sérias dificuldades financeiras para honrar seus compromissos com atletas, funcionários, comissão técnica e fornecedores, por conta do atraso do pagamento do patrocínio da Prefeitura Municipal de Mossoró no estadual desse ano, que ainda não foi efetuado, segundo o clube. A diretoria do Baraunas se reunirá novamente na quarta-feira para tentar resolver essa situação. E pelo segundo dia consecutivo, a Liga Mundial de Surf adiou o início da 11ª etapa do Circuito Mundial em Pipeline, no Havaí, que definirá o campeão da temporada de 2017. Gabriel Medina, John Flores, George Smith e Julian Wilson estão na briga pelo caneco. O mar subiu no domingo e trouxe ondas de 4 metros. No entanto, o vento desfavorável deixou a formação irregular. A previsão é de séries de até 5 metros no período da tarde no horário local. A próxima chamada para avaliar as condições será nesta segunda-feira. Então, muita sorte para o nosso brasileiro Gabriel Medina. Volto com você no estúdio, Lívia. Obrigada, Leonor, pelas informações. E veja a seguir uma entrevista com o secretário de Cultura, Dácio Galvão, que vai falar sobre o Plano Municipal de Cultura aqui para Natal. É logo depois do intervalo, a gente volta já. A partir dessa terça-feira, a Polícia Civil vai devolver alguns documentos perdidos por cidadãos durante a realização do Carnatal. Os documentos estarão disponíveis na 5ª Delegacia de Polícia Civil, localizada na Rua São José, isso número 2593, lá em Lagoa Nova. O horário de atendimento é das 8 da manhã até o meio-dia, horário comercial, também voltando à tarde de 2 às 6 da noite. E olha só, a polícia faz operação contra dirigentes de clubes e de torcidas do Rio de Janeiro. Israel estimula países europeus a transferir embaixadas para Jerusalém. Confira agora o nosso giro de notícias. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem hoje 14 mandados de prisão preventiva envolvendo dirigentes de clubes de futebol e de torcidas organizadas no Rio de Janeiro. Eles são acusados de irregularidades como a venda ilegal de ingressos. De acordo com o Ministério Público, dirigentes de clubes de futebol são acusados de repassar ingressos para torcidas que os repassam a cambistas. Parte desses ingressos seria repassada inclusive para torcidas organizadas proibidas pela Justiça de frequentar jogos de futebol.
primeiro-ministro israelense sugeriu hoje aos países da União Europeia que transfiram suas embaixadas de Tel Aviv para Jerusalém, como anunciaram os Estados Unidos, reconhecendo essa cidade como a capital do Estado de Israel. Abre aspas. Acredito que todos ou maior parte dos países europeus transferirão suas embaixadas para Jerusalém, reconhecendo que é a capital de Israel e se envolverão de forma robusta conosco em matéria de segurança, disse o primeiro-ministro israelense em um pronunciamento à imprensa em Bruxelas, junto com a alta representante da União Europeia para a Política Exterior, Federica Mogherini. O primeiro-ministro pediu também que se espere para conhecer a futura proposta do governo americano para a paz no Oriente Médio. Olha só, o Plano Municipal de Cultura tem metas até 2026 e foi aprovado pela Câmara de Natal durante a sessão ordinária da quinta-feira. O documento servirá de base norteadora para as ações da Secretaria de Cultura. Para entender como tudo isso vai funcionar, nós recebemos agora Dácio Galvão, que é secretário de Cultura aqui do município. Dácio, seja muito bem-vindo. Quero começar logo perguntando quais são essas metas, por exemplo, a médio e longo prazo, isso para a implementação desse plano de cultura aqui para a nossa cidade. Olha, o plano de cultura ele foi construído ao longo do tempo, 2 anos mais ou menos, né? E ele é a primeira vez que uma cidade do Rio Grande do Norte produz e que vai passar a atuar em função desse norteamento. Lívia, posso dizer o seguinte, que nós temos várias áreas de ações e dentre essas áreas eu destacaria aí a área de patrimônio histórico, material, imaterial, tem o lado ainda assim das artes visuais, do audiovisual e caminha na área do teatro, enfim, da dança, da literatura. Um plano construído a partir de um compromisso do prefeito Carlos Eduardo com uma administração compartilhada e a mobilização dos fazedores de cultura da cidade. Ou seja, as 4 regiões administrativas foram vidas, fizemos a Conferência Municipal de Cultura, tivemos os grupos de trabalho e fomos gestando esse material, que é um material amplo, ele tem 43 metas, né? E que foi analisado juridicamente para não se contrapor nem redundar alguma lei existente, ou não antecipar algo que tivesse, do ponto de vista jurídico, incompatível com o arsenal que norteia a própria prefeitura. Então, a Procuradoria deu um parecer sobre isso e, a partir daí, nós começamos agora com essa homologação pela Câmara, a Comissão de Cultura promoveu audiência pública. Então, assim, é um plano muito democrático, é um plano revisível a cada 3 anos e ele é, num certo sentido, generalista. Ele não é pontual, no sentido assim, de ser rígido. Essa construção ela é flexível, foi no passado e será durante a execução com 43 metas. Dácio, foi pensado também, por exemplo, em unir o Plano Municipal de Cultura ao Plano Municipal de Educação, valorizando principalmente, por exemplo, a nossa história, né? Nós temos ruas aqui na nossa cidade, a Ribeira, nós temos o centro da cidade, que deveria ser muito mais visto, até mesmo por nós, potiguares, conhecermos ainda mais a história. Foi pensado em elencar isso aí no Plano da Cultura aqui de Natal? Olha, deixando claro assim, as ideias garimpadas no plano pelos grupos de trabalho e tal, os técnicos da FUNCART, foram emanadas, repito, dos fazedores de cultura. Então, foi dada publicização através de meios de comunicação, etc., até mesmo os carros de sons nas comunidades. E a partir dessa demanda que a gente depurou e formatamos o que hoje está aí como um Plano Municipal de Cultura, que será a grande alavanca para o sistema municipal de cultura que nós vamos trabalhar a partir de então, da implementação desse plano. Bom, respondendo objetivamente a sua pergunta, essas interfaces com outras secretarias que cuidam da área de patrimônio histórico, por exemplo, né? A própria Ribeira você citou, e eu quero lembrar que recentemente o prefeito Carlos Eduardo esteve a convite do BID, com a secretária Virgínia Ferreira,
acompanhando o resultado de um edital nacional, onde existe um projeto, e já foi vencedor, com estudantes do curso de arquitetura de Natal, para a revitalização da Ribeira. Então, essas interfaces com a educação, com a própria Secretaria de Meio Ambiente, com a Secretaria de Turismo, ou seja, o elo da cadeia produtiva da economia e da cultura, ele tem sim que se correlacionar com esses outros planos. Mas, assim, não houve uma relação direta, porque é um plano autônomo, como você tem um plano da assistência social, como você tem da saúde, o SUS, como você tem da educação, e agora o Plano Municipal de Cultura, que tem um alinhamento metodológico com o Plano Nacional de Cultura editado pelo INCC. Dácio, para 2018, o que é que a gente pode dizer que serão as primeiras metas lançadas aí dentro desse plano? Olha, eu acho o seguinte, nós vamos continuar trabalhando dentro desse espectro que nós vimos ainda, assim, percorrendo, etc. e tal, porém, com uma visão, com uma direção, digamos assim, ou direções, né, já balizada pelo próprio plano e homologada pelo parlamento local. Eu acho que isso é um grande avanço para os produtores, para os artistas, os intelectuais, e para essa transversalidade que você tanto aí tentou pontuar, que é essa relação com a educação, com outras pastas que tem que ser trabalhada e que tem que ter ações conjuntas para fortalecer mais e mais a identidade cultural da cidade, do estado, a inter-relação nossa com o resto do país também, com outros, né, com certeza, fazedores e pensadores, e com isso a gente criar aquela tríade já bastante consolidada, que é a cidadania, a economia criativa e, por fim, a fixação da simbologia cultural do nosso povo, especificamente nesse recorte da cidade do Natal. Tá aí, a gente agradece, Dácio. Muito obrigada pela sua presença. Esperamos que esse plano aí de cultura para a nossa cidade venha a fortificar, tanto para nós que estamos aqui, para quem está de fora. Por exemplo, a gente está agora, dezembro, é Natal e Natal. Isso. E a gente vê tanta divulgação do Natal de Gramado. A gente devia ser o melhor Natal do mundo. Infelizmente ainda não somos, mas quem sabe estamos dentro desse plano... para isso, né? Pois é, quem sabe? Temos Gramados, até 10 anos, né? Gramados é um bom exemplo, concordo plenamente. Devo lhe dizer que o Natal iluminado, a iluminação da cidade, por exemplo, estiveram aqui, quando nós lançamos o edital público há 2 anos atrás, 2 consultores de Gramados para nos orientar nesse processo. E de uma outra feita, tivemos com o prefeito Carlos Eduardo e mais o prefeito de Gramados aqui em Natal, onde ele disse que essa construção já está no 30º e alguma coisa, acho que 33º ano. Então, nós começamos, assim, na administração do prefeito Carlos Eduardo, lá atrás, a dar continuidade a uma gestão democrática, compartilhada, efetivamente, onde a governança seja dividida com os segmentos. E eu quero crer que essa apropriação por parte dos segmentos fazedores de cultura... vai chegar aqui também. Vai chegar, já chegou. Agora, essa apropriação vai ficar irreversível de tal modo que amanhã, não estando nem o prefeito Carlos Eduardo, nem Dácio, os setores produtivos da sociedade, culturalmente falando, estarão sim dando continuidade a esse projeto que você já está querendo antecipar. Né? Que a cidade possa caminhar sem A ou B, né? Caminho, esse é um avance, grande projeto, né? Esse é o nosso desafio, esse é o nosso compromisso. Tá, ok. Muito obrigada, Dácio, pela sua presença, pelos esclarecimentos. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Nosso próximo encontro é amanhã. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.